Clássico decisivo ou apenas um amistoso de luxo? É o Fla-Flu desse sábado às 21 horas. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Saudações campeãs da América e campeãs da Recopa. O Fluminense entra em campo nesse sábado às 21 horas contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca do Nefastão 2024. Sim, você ouviu bem. Sábado às 21 horas, um clássico entre Flamengo e Fluminense, num estado e numa cidade tomadas pelo tráfico e pelas milícias e pela incompetência de quem deveria cuidar da segurança, né, do povo carioca e fluminense, o senhor governador. Mas, como não tem jeito, como não tem como não jogar, como não tem como dizer que não vai entrar em campo, entraremos em campo às 21 horas contra o nosso maior rival e hoje, eu diria, o único rival, né? Os dois grandes do Rio de Janeiro se enfrentam, infelizmente, na semifinal e não na final novamente. Seria a final pelo 5º ano seguido. O Flamengo vai praticamente sem desfalques ou sem desfalques. Eu confesso que não leio notícias, não vejo jogos do rival. E o Fluminense tem 4 desfalques. Samuel Xavier, André, Marlon e Douglas Costa estão fora do jogo contra o Flamengo. Tirando o André, que foi expulso no jogo contra o Botafogo, os outros 3 têm lesões e estão fora do jogo. Mas são desfalques, tirando o André, vamos ser muito sinceros, tem substitutos. Até o André tem substituto. É que o André é um monstro, né? E aí fica difícil você ter alguém que mantenha aquele nível. Mas o Guga mantém o nível do Samuel Xavier, muitas vezes até melhora, né? A zaga vai estar bem composta com Thiago Santos e Felipe Melo, né? O Douglas Costa não é titular, poderia ser no lugar do Keno, que demora muito para entrar em forma. Ele me lembra muito o Thiago Neves. Começava a temporada, o Thiago Neves vinha mal, a torcida caía de pau, daqui a pouco ele arrebentava, porque ele conseguia entrar em forma. E mesmo com esses desfalques, eu considero o Fluminense no mesmo nível de favoritismo do Flamengo. O Flamengo tem um grande time, o Fluminense também. O Fluminense é campeão da Libertadores, campeão da Recopa. E alguns dirão, mas o Fluminense ainda não está jogando bem esse ano. E é verdade, ainda não jogamos uma partida digna desse Fluminense do Fernando Diniz. Mas não podemos esquecer que o Fluminense foi o último a se reapresentar. O Fluminense se reapresentou no final de janeiro, então tem um pouco mais de um mês com o carnaval no meio, né, de temporada. E é natural que um time com esse período de treinamento e já com vários jogos e já com um título conquistado, não tenha o seu desempenho a 100%. Ainda mais quando se trata de um time que, por exemplo, na Recopa, utilizou 11 jogadores acima de 30 anos. Não foi um, não foram 2, foram 11 jogadores, um time completo. 8 entraram como titulares e 3 entraram e mudaram o jogo, né, no segundo tempo, que foram Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa. Então vai ser um jogo extremamente difícil, extremamente parelho, né? As vendas aconteceram primeiro para a torcida do Fluminense e, segundo o próprio Fluminense, foram cerca de 30 mil ingressos vendidos para a torcida tricolor. Então vai estar, né, ali um meio a meio entre as duas torcidas, e espero que a torcida do Fluminense não pare de cantar o segundo, porque isso infla muito o time do Fluminense. Quem vai entrar no lugar do André ainda não se sabe. Provavelmente será o Alexander indo para a função de segundo volante e o Martinelli fazendo a função de primeiro volante. E aí o resto do time entra o Guga na direita e tá tudo certo com Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, ou o Diogo Barbosa. No meio, o Martinelli de primeiro volante, Alexander e Ganso, Arias, Cano e Keno. A outra possibilidade seria o Martinelli ficar de primeiro volante e entrar o Lima, né? E aí você teria Martinelli, Lima e Ganso. Uma terceira possibilidade seria a entrada do Renato Augusto, e aí o Ganso viria para segundo homem e o Renato Augusto de terceiro homem. Não sei qual dessas opções o Fernando Diniz vai optar. Eu optaria ou pelo Alexander ou pelo Lima, né, para que se tenha um meio campo com mais força, com mais pegada. Pois se entra o Renato Augusto, né, o time pede muita intensidade. Não porque o Renato Augusto seja um jogador mediano, o Renato Augusto é um tremendo jogador, mas não tem mais a intensidade que tinha quando era jovem e não tem a intensidade que um jogo importante por ser um clássico contra o Flamengo e não por ser semifinal do Nefastão 2024 merece. O fato é que
A torcida do Fluminense tem que comparecer, tem que cantar e vamos tentar a vitória e ela virá. E o Fluminense irá para a final contra o Nova Iguaçu, que passará facilmente, né, pelo time do Chiqueirão de São Cristóvão, e nós conquistaremos esse tricampeonato. Que, repito, não vale absolutamente nada, não vale nem prêmio, mas que eu quero ganhar porque estamos participando. Né? E aí depois, sim, começa a temporada verdadeira com Libertadores, com Brasileiro e com Copa do Brasil, e quem sabe, né, com o Mundialzinho lá que a FIFA fez lá para beneficiar os europeus no final do ano. E o grande Mundial de 2025, que nós já estamos classificados, e que mais uma vez torcedores do bairro e torcedores do Pinóquio da Gama verão apenas pela TV, sem os times deles presentes. Fla-Flu, sábado, 21 horas, local de tricolor é no Maracanã, para curtir mais uma vitória contra o Flamengo, porque ganhar Fla-Flu é normal. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.